Para aqui. Não, agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, família Solidariedade. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos da Casa de Solidariedade. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa live, toda sexta-feira, através do canal do Facebook da Casa de Solidariedade. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Nós vamos aguardar alguns minutos, que é o tempo necessário para o pessoal ir se conectando. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Regina, Arilice, Romilda, tá vendo? Agora o pessoal vem chegando, abriu o portão da casa, o pessoal vai entrando. Sintam-se à vontade. Silvana. A gente vai dando uns minutinhos, boa noite, mas a gente vai aproveitar esses minutinhos que o pessoal vai chegando, vai se conectando para essa nossa palestra live da noite de hoje, onde o tema vai ser Mocidade, Solidariedade, o encontro marcado, os nossos amigos. E vamos dar um tempinho. Boa noite, Wellington, Alexandre Morgado, Elizabeth, sejam bem-vindos, boa noite. Fabiana, boa noite. Seja muito bem-vinda. Vamos esperar o pessoal se conectando. Pessoal, aproveitando, vamos aos recados. Tem alguns recadinhos importantes para dar e para divulgar, tá? Então, foi solicitado para a gente dar um reforço em relação às sacolinhas de Natal, né? Na divulgação das sacolinhas. Ainda tem algumas sacolinhas para serem distribuídas. Então, lógico que grande parte das pessoas já contribuíram, mas é importante também a gente divulgar, aproveitar esse momento das redes sociais e a gente não só curtir, né? Não dar só o okzinho ali, o joinha, mas a gente pode fazer o seguinte: curtir e compartilhar. Compartilha com os amigos, linka os amigos, porque quanto mais gente, quanto mais pessoas verem a publicação, mais condições, mais chance tem dessas crianças receberem a sacolinha, tá? Essa semana mesmo tiveram algumas pessoas que vieram conversar no particular conosco, né? Justamente por causa dessa divulgação. Então é muito importante. A mesma coisa para cestas de Natal, né? O João e o pessoal da casa têm divulgado constantemente, né, os alimentos, a arrecadação de alimentos, né, alguns que já alcançaram o quantitativo necessário, mas alguns outros ainda que precisa. É óbvio que vão ser todas atendidas, mas é importante. Então, vamos fechar aqui hoje. Toda publicação que tiver da Casa de Solidariedade, através de rede social, Facebook, a gente pode, além de curtir, compartilhar, né? Quem publica o material já publica, dando a oportunidade para que nós compartilhemos. Então, vamos compartilhar porque a gente atinge um universo gigante de pessoas, tá? Outra coisa importante que vai ocorrer amanhã, dia 12/12, às 20 horas, né? Através do Facebook, do YouTube, tá? Vai haver a live beneficente do DJ Derek Flores,
tá? Inclusive, a Casa de Solidariedade vai estar ali sendo um dos projetos contemplados por esta live. Então, amanhã, vamos nos conectar no YouTube às 20 horas, dar essa força aí, DJ Derek Flores, para compartilhar aí as ações da casa. Vamos lá para quem eu não falei boa noite ainda. Zuleide, boa noite, seja bem-vinda. Maria Ângela, Carlinha, Amanda, a Lume, Silvana, a Dani, sejam todos e todas muito bem-vindos para essa nossa live. Esperar mais alguns, só pouquinha coisa, o salão ainda não está cheio, pelo que eu estou vendo, vamos encher o salão, inclusive também a gente pode divulgar, viu, gente? A palestra aí, a live, a gente pode ir divulgando, ir criando salas, cada sala que a gente cria são amigos que vão se juntando a nós, né? O Jason, Mica, Neuza, ainda bem que o Jason tá assistindo, né, Jason? Porque se você vai falar, já pensou se você não estivesse assistindo? Ainda bem. Pessoal, de recados é isso. De antemão, nós já agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecemos por todo o trabalho que vem sendo realizado pela casa, com a ajuda de todos vocês, né, das famílias sendo assistidas. Seu Carlos, minha esposa Fabiana é fã do senhor, fã incondicional do senhor, seja muito bem-vindo, e a gente agradece muito, tá? Bom, dados os recados, dados os ois, dados os minutos que a gente já deu tempo de todo mundo ir aí se conectando, vamos fazer a nossa prece de abertura, então? Eu convido a todos para fechar os olhos, ir se concentrando, ir se ligando à Casa de Solidariedade, ir se ligando às sensações e às pessoas que mais lhe transmitem paz, que transmitem amor e alegria, criando esse ambiente no nosso lar, esse ambiente de tranquilidade, esse ambiente de recepção, tornando-nos receptivos para receber de bom grado tudo aquilo que será nos ofertado esta noite, não só através da palestra desses nossos amigos, desses nossos irmãos, mas também da certeza da visita dos amigos espirituais aos nossos lares, levando a cada um de nós o lenitivo necessário, levando para nós a energia necessária que precisamos e que muitas vezes não nos damos conta. Nessa sensação, nessa vibração, vamos elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a sua bênção, que ilumine a Suzana, o Anderson, o Jason na noite de hoje, que através da corrente espiritual possa ser levado todos aqueles conectados nesta noite, e que possamos também fazer a nossa parte, vibrar para que esse nosso encontro virtual ocorra da melhor maneira possível. Que assim seja e assim será. Perfeito, agora
retornando, vamos então chamar os nossos amigos Suzana, Anderson, Jason, para que eles possam nos dar a honra das suas palavras na noite de hoje. Seja muito bem-vindo, pessoal. Boa palestra. Muito obrigado. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Boa noite a todos. Obrigado. Bom. Pronto. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Deixa eu só acertar aqui. Queria agradecer o Marquinhos, né, pela apresentação, a palestra inicial. A apresentação inicial e a prece inicial. E também ao André, que está realizando a parte do host, a conexão, né, fazendo todo o controle da conexão. Deixa eu acertar aqui. Aí. Bom, tirar aqui. Então, boa noite a todos que chegaram para acompanhar com a gente essa palestra, né? A gente vai falar um pouquinho hoje da história assim, do grupo de mocidade e o que a casa representa para a gente, né? Para cada um de nós três. Até como início, eu queria começar com uma frase que o tio Luiz sempre usou, né? O que ele sempre falava para a gente? Em cada encontro que a gente ia na mocidade e também em outras turmas, né? Acho que o pessoal acho que todos já ouviram isso. Que nós marcamos este encontro de hoje, né? A gente marcou isso no passado para termos esse encontro de hoje, seja mesmo se estivéssemos na Casa de Solidariedade, ou cada um na sua casa assistindo pela internet, né? A gente sabe que tem alguns que às vezes estão no trânsito e se conectam para poder assistir, né? Estão voltando para casa, ou mesmo estão no trabalho ainda e conseguem fazer a conexão para assistir um pouquinho da palestra, né? Então, nós marcamos esse encontro. Foi marcado isso há muito tempo, que nessa vida a gente se encontraria de alguma forma para nos reunirmos como grupo novamente, né? Alguns talvez não tenham seguido esse mesmo caminho, não, né, por alguns motivos, algumas escolhas não estão juntos. Alguns nos encontraram também e de repente acabaram seguindo outros caminhos, né? Mas a gente vê isso até um exemplo que a gente dá no grupo da mocidade, né, que a gente participou anos atrás. E até hoje a gente continua com contato de muitos, né, de vários, e às vezes passa anos sem se encontrar, e quando a gente se encontra ou marca alguma festa, algum encontro, assim, aniversário de alguém, a gente acaba como se fosse, a gente se encontrou faz uma semana, né, e não anos. Então é para mostrar o nível de amizade que a gente tem e de união que esse grupo tem, né? Até para entrar nessa parte de infância e mocidade, eu vou ler aqui um trechinho da questão 385 do Livro dos Espíritos, né? A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo, né? Então, a gente entra nessa parte da infância, que depois da infância vem o período da mocidade, né? Então, para a gente ver a importância desse período, né, de infância e mocidade, que é onde a gente acaba formando muitos caráteres, né? A gente acaba se moldando nesse período, e com a educação que os nossos pais nos dão, né, pais, avós, familiares, que sejam, e daqueles que estão à nossa volta, e também no período de mocidade, quando você acaba formando grupos, amizades, né? E aí a gente traz um pouquinho assim para a parte religiosa, a diferença que isso acaba fazendo para cada um. E no nosso caso, foi a mocidade da Casa Solidariedade, né? Eu vou contar um pouquinho rápido assim como é que eu entrei na Solidariedade. Foi no ano de 93. Eu cheguei na casa, na verdade, esse grupo da mocidade tinha começado alguns encontros no final de 92, com o tio Luiz e a tia Nira fazendo a coordenação do grupo.
E no início de 93 começaria a turma mesmo com os estudos. E minha mãe, a Regina, né, muitos aqui já conheceram, ela fazia estudos, ela estudava em alguma turma, eu não lembro qual o dia certo que ela ia da semana, e ela também ia de sábado, e dava passes, né, no sábado, à tarde. E ela já frequentava a Solidariedade, e eu e minhas irmãs não. E ela insistia para que a gente começasse, né? E na época eu era bem retraído, eu não tinha muitos amigos, e isso daí eu senti uma dificuldade em fazer amizade, conversar com as pessoas, e ela sempre acabou me incentivando nisso, né, de participar da Solidariedade. E ela e a prima dela, Maria Helena, também participavam, Maria Helena, a prima dela, participava desses mesmos cursos com ela, né, durante a semana e acho que sábado também. E meu primo Vimerson, filho da Maria Helena, ele também entrou comigo em 93, né? As nossas mães nos insistiram e nós combinamos irmos juntos para a mocidade. E aí, todo sábado, a gente acabava um ligando para o outro e a gente era assim: se um vai, o outro vai também, né? Se um não fosse, o outro não iria. Então, era alguma coisa combinada. Até porque a gente se conhecia bem, a gente, né, nós tínhamos um contato bem próximo. Então, era algo novo para a gente e a gente precisava ter aquela confiança no início. E a gente começou a participar bastante da mocidade, e era algo assim que eu lembro que eu tinha bastante dificuldade de eu me expor perante o grupo da mocidade. E uma coisa que o tio Luiz sempre falava, ele dava incentivo, é que você tinha que melhorar a sua comunicação, a gente tinha que confiar no grupo e confiar nas pessoas que faziam parte daquele grupo, né? E uma coisa que a tia Nira sempre falava era o respeito pelo outro. Ela sempre dizia que a gente podia falar qualquer coisa ali, que seria respeitado, e que talvez uma dúvida minha, que eu tenho uma dúvida naquele momento, mas às vezes eu não quero falar, talvez do jeito que eu falasse, outra pessoa tinha a mesma dúvida. E se eu ficasse quieto, talvez outra pessoa também ficasse. Então, de repente, uma dúvida que eu tinha podia elucidar a dúvida de muitos ali, né? Então, a gente podia falar e ter essa confiança. E a gente tinha liberdade para falar e confiança no grupo e no local que estávamos, né? A Casa de Solidariedade, para que a gente falasse abertamente. E a doutrina espírita, para mim, não era algo estranho. O meu pai era católico e minha mãe frequentava a Casa de Solidariedade, né? Era espírita depois. Ela também era católica anos atrás, mas depois começou a frequentar o espiritismo. E quando eu comecei a estudar da doutrina, não era algo incomum assim para mim. Eu não tinha nenhuma base sobre aquilo, mas não era algo nossa, isso é fictício, né? De onde que surgiu essas coisas, né? Do que eles estão falando? Não, para mim é como se fosse... Eu apenas estava relembrando que eu já sabia, né? Então era algo que não era difícil para... Não foi nada assim miraboloso para mim. Eu só relembrei aquilo que eu estava guardando dentro de mim, né? Então eu falei um pouquinho e agora eu queria chamar o Anderson para contar um pouquinho de como ele entrou na Solidariedade, né? Na mocidade, no caso. Anderson? Legal, Jason. Obrigado. Nada. Eu acho que eu comecei um pouquinho depois do Jason. Comecei por volta de 95 na casa. Inicialmente foi através de uma grande amiga do trabalho, o nome dela é Silene. E eu entrei na casa assistindo as palestras de sexta-feira. Então foi através das palestras às sextas-feiras que eu fiquei sabendo da existência da mocidade. Eu recordo-me que naquela época eu ficava me perguntando, me questionando, né? Qual que era a importância da vida, né? Será que era só a gente trabalhar, ter bens materiais, construir uma família, mas será que era só isso realmente? Então aquilo me incomodava, aquilo eu tinha como se fosse um vazio, procurando uma resposta. E quando eu ingressei na turma da mocidade e a gente começou os estudos mesmos, né? Foi aí que eu descobri qual que era o sentido da vida, né? Que a gente não tinha só essa oportunidade, né? Que a gente já vinha de outras jornadas, né? De outras vidas. E eu acho que assim como o Jason, né, disse no início, né, que ele tinha os seus medos, eu recordo-me que eu também era uma pessoa muito tímida, né, eu tinha às vezes medo de me expor,
mas como o Jason comentou, né, a gente nos davam confiança, né, falavam para confiar no grupo. Era um ponto sempre que a Nira, na época, que era a coordenadora do básico, e mesmo também o tio Luiz, né, reforçavam isso, né, de você poder abrir, falar abertamente, de você ter o respeito, principalmente em ouvir o outro, né, sem ficar em conversas paralelas durante a aula, né, focar e ouvir, né, o próximo, para você poder justamente ter esse respeito, né, se nós gostamos que nos respeitem, esse era o respeito, de ouvir e de poder abrir, né, o seu coração e falar dos seus sentimentos, que foi através disso que a gente acabou fortalecendo o grupo, mesmo como o Jason havia comentado. Suzana? Suzana, acho que você está com o microfone no mudo. Ah, tá. Desculpa. Aí cada um vem da sua história, né? E eu, assim, cheguei um pouquinho mais tarde que os nossos companheiros, né? Eu cheguei lá no ano de 97 e eu fui na casa através da literatura, né? Uma amiga minha me emprestou o livro da Zíbia Gasparetto, Somos Todos Inocentes. Até então eu nunca tinha ouvido falar de espiritismo, não sabia nada, não tinha informações nenhuma. Eu peguei o livro, né, li o prólogo, achei meio estranho, mas falei, vamos lá, sempre gostei de ler, né, então comecei a ler o livro e assim, foi uma coisa impressionante. À medida que eu ia lendo o livro, era como se, assim, aquele véu fosse descortinando, né, e eu só ia, nossa, gente, é verdade. E era como se, assim, eu já soubesse de tudo, sem saber de nada, né? Aí eu já passei o livro para minha irmã, passei o livro para o Wellington, quando nós começamos o nosso namoro também, conversando sobre a doutrina, e aí isso foi despertando uma curiosidade em cada um de nós. A minha irmã, na época, trabalhava ali no Atacadão. Aí, consequentemente, ela descobriu a Casa de Solidariedade. Aí nós passamos a frequentar as palestras de sexta-feira, depois nós fomos para passar nos tratamentos, né? Aí a gente ia na pesquisa, lá na pesquisa a gente tinha o André, a Iraci, aí a gente ia de quarta, de sexta, aí também começaram a se falar, né, sobre a mocidade, fazer os convites, até que no ano de 97, eu e o Wellington decidimos adentrar a mocidade, né, chegando na casa, o nosso companheiro aqui, Anderson, que nos recebeu, né, com todo carinho, veio, conversou, explicou sobre a casa, foi mostrando tudo para a gente. Em seguida chegou o tio Luiz, né, também com todo esse carinho de pai, de protetor, sempre ali com a gente, já veio se apresentar, veio conversar. E aí a gente, né, ficou naquela coisa assim, né, nossa, mas mocidade, né, a gente já não era mais tão novinho assim, né? Mas o legal era que eles sempre falavam assim, aqui, mocidade não tem idade, né? Então, realmente, quando nós chegamos lá, ficamos no básico com a Ionira, e aí nós encontramos todas as molecadas, o pessoalzinho que estava vindo da infância. Era a Lívia, era a Renata, o Roberto, a Juliane, a Vívia, a turminha toda, né? E aí eu e o Wellington ficou, nossa, meio deslocado assim, né? Mas foi tudo assim, muito, muito bom, né? Muito gratificante. E a gente vê aquele pessoalzinho que já vinha com uma determinada bagagem, como o Jason colocou ali no início, a importância realmente de desde cedo as crianças já estarem fazendo parte da infância, adentrando a mocidade, né? E aí a gente vê assim, esses encontros da mocidade, para mim, eram assim, foi um grande farol, né?
a iluminar o nosso caminho, né? Esses encontros de sábados eram, assim, esperados até com uma certa ansiedade, né? E o que marcava muito esse encontro também, acho que para a gente, era que cada turma tinha o básico, o primeiro ano, o segundo ano, ficava nas suas salas. Na meia hora final, todo mundo se reunia no salão. Então, era muito bom, né? A gente desenvolvia temas, fazia dinâmicas, e isso ia o quê? Estreitando os nossos laços, a nossa amizade, o companheirismo, porque todos eram unidos e engajados no mesmo ideal, né? Então, a gente se comunicava com todo mundo, né? Então, assim, várias foram as pessoas que realmente passaram pela mocidade, que ficaram. Umas permaneceram até hoje, outras não, né? Foram para outras casas, mas tudo isso, assim, era muito maravilhoso, né? E essa coisa que os meninos colocaram aí, né? Aqui não existe o certo ou o errado, né? Todo mundo tem o direito de dar sua opinião, porque nós mesmos chegamos lá, assim, não tinham conhecimento, né? Aí a gente via o pessoalzinho todo novinho lá, já com determinado conhecimento, porque já veio de berço, né? Tudo isso daí já estavam ali, mas devagarzinho a gente foi se engajando, aí também já foram chegando outro pessoal, Marquinhos, veio chegando a Teca, depois veio Gisele, e por aí afora, né? Então, isso foi fortalecendo muito esse grupo. E realmente, assim, o que imperava era isso, o respeito que a gente tinha um pelo outro, né? Quando um estava ali falando, o outro estava prestando atenção, ouvindo, e quando era o nosso momento, a gente que ia falar, né? Eu também tinha muito essa dificuldade, né? A timidez, então, assim, eu entrava muda e saía calada, né? Mas, assim, devagarzinho, tudo vai se moldando, e a gente vai pegando confiança no grupo, no pessoal, e aí a gente vai começando a se desenvolver, né? Que é assim, a casa tem esse dom, né? De fazer isso com a gente, né? Então, isso já vinha bem forte desde a mocidade. Anderson? Na realidade, né, quando a gente, que nem a Suzana comentou, né, depois que nós nos reunimos, a sala toda, né, nos minutos, na meia hora final, que a gente desenvolvia sempre uma dinâmica, né, a gente foi acompanhando, né, ao longo do tempo, como esse grupo de mocidade, da pessoal da infância que se juntou, né, com a mocidade, como esse grupo foi aumentando, né, e que nem o Jesus reforçando, né, justamente por haver esse respeito, esse companheirismo, né, entre nós, foi a partir desse momento que surgiram outras iniciativas por conta desse grupo, né? Lógico, às vezes em algumas mocidades, de umas entidades, de algumas casas, talvez elas não teriam tanta importância quanto o da solidariedade. A gente precisa destacar sempre a importância, né, que as pessoas que coordenavam os grupos, a própria diretoria, né, tinha nesse grupo da mocidade. E foi através desse grupo que se formou, com tantos jovens e pessoas até, que nem a Suzana brincou, né, não tão jovens assim, né, é que desse grupo que saíram alguns trabalhos, que a gente pode destacar o grupo de teatro, a festa do cachorro quente e assim demais. Só que, para falar um pouco mais em detalhe, o Jason vai começar falando um pouquinho sobre o nosso grupo de teatro. Aproveitando esse gancho que o Anderson deu, esse foi um dos grupos que a gente formou dentro da mocidade, né? O pessoal da mocidade, até como foi falado há pouco, com a confiança que a gente tinha da diretoria da casa, né? Da casa como um todo, a gente acabou tendo a ideia, né? Uma ideia assim que a gente sabe que veio de longe, né?
veio através de intuições também no grupo, né? Muitas vezes era uma ideia, algo que a gente já tinha programado, né? E aí, no momento certo, a gente teve a ideia de montar um grupo de teatro. Só que esse grupo de teatro era para divulgar a doutrina, né? Eu lembro que o primeiro livro que a gente fez foi o Nosso Lar. Então, a gente estudou em cima do livro Nosso Lar e a gente montou uma peça, não seguindo a risca como é o livro, né? Mas dando um exemplo, utilizando o nome de outros personagens e outras situações, mas como se fosse realmente do André Luiz. E a gente acabou montando uma peça e o nosso grupo era um grupo que tinha pessoas que queriam atuar, tinham pessoas que não queriam atuar de jeito nenhum, né? Que não queriam aparecer, só que elas queriam de alguma forma auxiliar, então era parte de figurino, parte de montagem de equipamentos, né, montagem do palco, todo mundo auxiliava de alguma forma, né, roteiro, parte de roteiro, o Marcos era o nosso escritor, né, que ele acabava pegando um roteiro ali e montava de um jeito para cada um ter a sua fala da forma correta, né, eu lembro que o Jefferson cuidava da parte de som, de aparelhagem, de som era... né, às vezes só uma música que a gente colocava ali, não era nada estrondoso, né? Eram coisas simples que a gente tinha, a parte de figurino, cadeiras que a gente utilizava, mas que dependia da ajuda de todos, né? E a gente apresentou na Soli, e depois a gente fez uma nova apresentação, e em alguns momentos a gente foi até convidado para outras casas espíritas, mas casas espíritas, assim, não é que a gente estava fazendo um sucesso enorme, não tinha nada disso, né? Era bem simples. Só que, muitas vezes, alguns frequentadores da Casa de Solidariedade também frequentavam outras casas, e aí levava essa ideia, e aí a gente acabava apresentando uma forma de divulgação da doutrina. Então a gente fez algumas peças, e nós nos encontrávamos quinzenalmente, né, domingo e domingo sim, domingo não, e a gente estudava em cima disso, era um estudo, estudava o que ia ser falado, a gente tomava todos os cuidados, né, às vezes a imaginação era... Vamos fazer uma cadeira voando, né? Uma levitação de cadeira para mostrar alguma coisa do umbral. E às vezes vinha alguém e falava, opa, calma, né? Não é assim, maneira, né? A gente não pode fazer dessa forma. Vamos colocar cartazes na casa para chamar atenção. Olha, mas aí o pessoal lembrava da casa, lembrava, né? Não tem só a mocidade na solidariedade, não tem só o pessoal que nos conhece. Tem pessoas que vêm ali durante a semana, às vezes participar de uma palestra e que não frequenta a casa, né? Não é espírita, é de outra religião, mas vem frequentar a casa porque é aberto, né? E isso daí, de repente, a forma que a gente coloca aquela frase que tem a ver com aquela peça, pode chocar aquela pessoa. Então, a gente tinha que tomar todos os cuidados em cima disso também, né? E é algo assim que durou muito tempo esse grupo e desenvolveu muito nas pessoas que frequentavam ali, desenvolveu muito na parte da casa também, né? Na parte de divulgação da doutrina, e foi um grupo, assim, que a diretoria confiou bastante na gente, né? Ela confiou muito, no início tinha aquele receio, né? Será que dá certo? Será que não dá certo? Como é que vai ser? E a gente vê que é uma confiança, assim, enorme, até de deixar a gente frequentar a casa de domingo, que a casa não abre de domingo, então o tio Luiz ia lá na casa, abria pra gente, deixava a gente lá, estudava, terminava o horário, ele vinha para fechar a casa, né? E a gente vê outros trabalhos dessa forma, né? Então eu queria chamar a Suzana aqui para comentar até um pouquinho também de alguns outros programas, alguns outros eventos que cresceram dentro da mocidade. Realmente, né? Era muito bom mesmo, né? Essa confiança que a gente recebia, né? Que era depositada em cada um de nós. E aí, o que ficou também uma tarefa, foi muito legal para a mocidade, e que está aí até hoje na casa, foi a festa do cachorro-quente, né? A primeira festa do cachorro-quente foi organizada por essa mocidade, né? Então, assim, na época, a casa estava precisando de arrecadação, né, para construção, a gente ia estar construindo aquele novo salão ali em cima, né, da casa, e a gente, então, se uniu, né, no que a gente pode ajudar, o que a mocidade pode fazer para ajudar? Aí a gente criou a ideia de uma festa, vamos então fazer uma festa, né, vamos fazer a festa do cachorro-quente. Então, toda a organização, a arrecadação de alimentos, né, tudo foi por conta da mocidade. Brindes, né, eu me recordo que eu e a Lucimar fomos para São Paulo para trazer brindes para ter nas brincadeiras também, né, mas como sempre assim, né, a casa, ela dava essa confiança para a gente, mas também dava um suporte, né,
Aí eu me lembro muito bem do Luiz comentando, mas né, a primeira festa que vocês vão fazer, então é bom que vocês chamem um pessoalzinho que já está adaptado, acostumado com isso. Aí então a gente convidou a Jane, a Linda, a Dorinha, e elas foram lá no dia, ficaram dando o maior suporte para a gente, né? E assim, a festa realmente foi um sucesso, foi muito, muito boa mesmo, né? E permanece aí até hoje, né? Todos os anos, no mês de agosto, temos a nossa famosa festa do cachorro quente, né? Então é assim, foi tudo muito maravilhoso mesmo, essas grandes oportunidades, né? E isso fez com que a gente fosse criando essas responsabilidades, né? Porque a gente estava ali nas tarefas também, tinha as entregas de mantimentos, das cestas básicas, a gente participava, tinha as câmeras de passe, que a gente também estava ali, livraria, né? Eu também participei trabalhando na livraria. Então, tudo isso ia abrindo ainda para que a gente tivesse o contato com o pessoal da antiga, né? Vamos se dizer assim também. E isso ia fortalecendo ainda mais, né? A gente naquela busca, né? Naquela vontade de querer fazer, de querer estar contribuindo. Então, assim, era tudo realmente sempre para somar, né? Então, é esse o comportamento da casa, né? E continua assim em todos os momentos. Agora a gente chama o Anderson novamente. Suzana, você tinha comentado há pouco, né, sobre a Câmara de Paz. Eu recordo que quando nós iniciamos a mocidade, esse trabalho da Câmara de Paz, ele é feito por companheiros que já trabalhavam durante a semana, né, na Câmara, e que vinham especialmente aos sábados, no final do dia, né, o passe era entre 15 para 6, 6 e 15, 6 e meia começavam as aulas, e esses companheiros vinham para casa para poder nos prestar esse atendimento. E, novamente, né, com o passar dos anos, através do estudo, das oportunidades de cursos mesmo de passistas, esses próprios jovens que na época estudavam, acabaram pegando essa oportunidade do estudo do passe, começaram após o curso, após passarem por um tempo de treinamento, começaram a trabalhar na Câmara de Passe. Então, assim, eu recordo também da Karina, da Margarete, trabalhando na Câmara de Passe, talvez tenha esquecido um ou outro, né, peço desculpas, mas, novamente, né, era o jovem, era as pessoas da mocidade começando, seguindo o que outras pessoas já tinham feito, mas, novamente, com a oportunidade, né, e a confiança da nossa casa. Por falar em confiança, eu acho que nenhum de nós três, quando nós ingressamos na mocidade, lá nos anos 90, né, acho que nunca passou pela nossa cabeça que um dia nós teríamos a oportunidade de estar coordenando grupos de estudo. Então, nós concluímos o nosso ciclo, né, de estudos na mocidade, e na própria mocidade veio o convite para que nós fôssemos estagiários. Então, eu recordo novamente, né, a Nira no básico, eu lembro do Marquinhos iniciando comigo o estudo, né, a coordenação. Então, assim, e de uma forma muito tranquila, uma forma muito carinhosa, essa oportunidade que nos foi dada. Lógico que, às vezes, a primeira impressão que nós tínhamos era dizer não, né, porque era o mais fácil. Mas como dizer não para pessoas que nos abraçaram e nos acolheram, né, e que procuraram passar todo aquele conhecimento que eles tinham para nós. Então, novamente, a oportunidade de começar uma coordenação
confesso que, inclusive conversando entre nós, era sempre um frio na barriga, né? A primeira turma, e como que a gente ia se comportar, como que ia ser, como que não ia ser, mas novamente, né? O carinho, o respeito, né? E a confiança que nos deram força para poder seguir, né, nessa jornada, e hoje somos felizes porque continuamos nesse trabalho de coordenação. Inclusive, eu e o Jason, juntos, coordenando uma turma de aprimoramento. E eu acho que por conta de tantos trabalhos, né, tantas oportunidades, a gente não pode esquecer de um trabalho tão grandioso que é a CIT. Então, voltando com a Suzana, eu queria que você contasse um pouco como foi receber esse convite, Suzana, para se apresentar na CIT. Então, imaginem, né? A Suzana toda tímida, né? Eu me recordo que, assim, o primeiro ano que eu estive lá, aí que teve a CIT, a nossa companheira Lu, né? A Lu Feitosa, foi falar na CIT. Nossa, eu fiquei, assim, encantada, né? Maravilhada de ver ela ali tão novinha, já levando tantas informações, né? Tantas coisas boas do conhecimento dela. Eu fiquei assim maravilhada com tudo aquilo, né? Aí a Linda falou assim para mim: não, logo vai ser você. Eu falei: nossa, nem jamais eu vou ter coragem de falar assim, né? E aí, acho que, sei lá, mais ou menos, acho que o segundo ano que a gente estava ali, a gente recebeu esse convite, né? Nós fomos falar num dia de sábado pela Mocidade. Foi eu, o Marquinhos, a Juliane, né? E a gente foi ali conversar sobre a CIT. Então, assim, nossa, né? Não era um friozinho, era muito frio na barriga, né? Da gente estar ali diante de todos, né? Levando um tema, expondo algo, que é assim, a gente com medo, na dúvida, mas assim, sempre aquilo. O suporte que a gente recebe é muito grande, né? Este amparo, essa confiança, né? Eu falei, gente, mas eu não vou conseguir falar na frente de todo mundo. Não, vai, eu lembro o Luiz falando assim, vai, filha, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, abraça a causa e vai, né? E nessa a gente, como o Anderson colocou, né? A gente vai nessa confiança que todos têm e vamos seguindo, né? E lá foi a gente fazer essa CIT aí, que foi assim, um momento mágico para a gente também, né? Conseguimos ir, falamos, né? E que foi, graças a Deus, correu tudo bem, né? E a CIT vem aí, que a gente vê a cada ano se superando, né, gente? Trazendo tantas coisas boas, tantos novos palestrantes, né? Vai se formando, só tem a fortalecer a cada vez mais. É muito bom, né, Anderson? Legal, Suzana. Talvez para quem não seja da casa, né, a CIT é a Semana de Integração Trabalhadores e Escolas, tá? Só para deixar registrado. A gente falou bastante da Nira, do tio Luiz, né? A gente não pode esquecer que essas pessoas também tinham seus companheiros, né? Seus cônjuges. Então, a Nira, o Aderbal, eu vou lembrar de algumas pessoas, vou citar, me desculpem se não falar todas, mas eu que veio na lembrança. A Linda e o Zago, a Dorinha e o Cláudio, a Beth, o Zé Carlos, a Jane e o Edson, a Lu e o Beto, o tio Luiz e a Anice, né? E quando nós falamos lá no início, né, desse grupo enorme da mocidade, um grupo gigante, é meio que natural que dali saíssem alguns casais. Então, nós somos muito felizes por termos, né, companheiros que se conheceram ali na mocidade e formaram a sua família. Então, olha como foi maravilhoso esse encontro de jovens na época, mas que floresceram, né, que iniciaram um relacionamento e hoje tem uma família. Então, acho que é importante ressaltar aquilo, né, o carinho e a união que acabou combinando numa família. Então, só para citar alguns, né, também, né, eu acho que citar alguns é entre aspas, vou citar aqui 10 casais que se formaram desse grupo da mocidade. Então, começando pelo Jason e a Silviene,
o próprio Marquinhos, que iniciou com a Fabiana, a Glaucia, o Alexandre, Marcelo e Karina, Ricardo e a Lilian, filha do tio Rezende, Rafael e a Karen, o Tadeu, a Luísa, Jefferson, Michele, o Emerson e a Tati, e aqui o César e a Gisele. Apesar de a Suzana, né, brincar, eu e o Wellington fomos, né, então eles já se conheciam antes, e eu e a minha esposa, nós nos conhecemos fora, e acabamos, mas, novamente, né, acabamos ficando juntos, né, a gente sempre está em casais, a gente sempre se encontra. Então, até lembrando um pouco, né, que o Jesus falou, né, às vezes em festas, por mais que nós fiquemos, às vezes, distantes um do outro, quando nós nos encontramos, esse carinho é como se nós estivéssemos convivendo a todo tempo, né? Então, isso é importante. E, na realidade, por conta dessa união que se formou na própria mocidade, é que a gente vê agora as próximas gerações. Então, eu vou devolver a bola para o Jason e para a Suzana falarem um pouquinho sobre isso. Beleza. Bom, até você ia comentar alguma lembrança sua, né, Suzana? Você estava conversando com a Fátima, eu acho, você comentou? Isso, assim, né? Dentro disso que o Anderson acabou de falar, é assim. Eu acho que a gente abraçou essa mocidade com tanto carinho, com tanto amor, né? Assim, tanto companheirismo, que a gente realmente não tem dúvida de que esse foi o nosso reencontro, né? Este encontro marcado, né? Que ele permanece aí fortalecido até esses dias de hoje. A gente sabe que vai levar aí eternidade afora, né? Aí, falando dessa nova geração, aí a gente pega, eu me recordo um encontro ali com a Fátima, no salão, e aí a gente conversando, a saudade da mocidade, né, das épocas, como era bom, nossa, se voltasse de novo, né? Aí ela falou assim, nossa, realmente, né? Mas eu acho que isso até é possível, hein, Suzana? Olha só, quantos casais já se formou aqui dentro? Vai vir os filhos, né? Com certeza os filhos de vocês vão continuar isso. Eu falei, realmente, né, Fátima? E é o que vem acontecendo hoje, né? Graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade de ver os nossos filhos, né? Quer dizer, já estavam ali, né? Desde as nossas barrigas, já entraram, participaram dessa infância, né? Que nem no meu caso o Vinícius, que já está na mocidade, a Júlia está ali ainda na infância, né? Mas assim, a gente consegue já ver eles engajados nesse nosso mesmo ideal. E isso é muito gratificante para a gente, porque a gente sabe o quanto vai fortalecer, né? Quer dizer, eu adentrei ali um pouco mais tarde, né? Mas ele está tendo a oportunidade de, desde novinho, estar ali. Então, assim, já já estão assim, como se eles já estivessem em um outro patamar, né? Já estão a um passo à frente diante de tudo isso. E todo esse amparato que a casa sempre vai dando, sempre vai oferecendo, eles só tendem a cada vez mais, né, e se melhorando a cada dia, né? Aí a gente pega outro dia mesmo, a gente viu o Andrezinho participando de uma live, o Guilherme, né, a Júlia, a Manu já fez a live também, né, Geis? Acho que com você. Então, olha assim, né? A gente olha, dá um orgulho tão grande, fala, nossa, olha que coisa boa, como é gratificante, né? Ver eles ali, ingressando nessa nova mocidade, dando força para tudo isso, e a gente sabe que vão longe. A gente vê que é uma sequência, né? A gente vê que depois, quando a gente entrou jovem lá, né? Já tinham outras pessoas participando da casa, que continuam na casa, algumas já se foram, né? Foram até o plano espiritual, né? Pelo período mesmo. A gente está hoje lá, nossos filhos estão participando, seja da infância, a mocidade, participando de eventos da casa.
e a gente acaba vendo essa evolução, né? É um caminho que a gente está trilhando e a gente vê que dão frutos. É uma coisa que a gente sempre, uma coisa que eu lembro que a gente sempre aprendeu na mocidade e que o pessoal reforçava bastante com a gente isso, os coordenadores da época, era que a gente sempre tentar ver o lado bom da coisa, pensar positivo, né? Qualquer dificuldade que a gente tivesse era para lembrar da casa, lembrar do mentor da casa, que a gente sempre estivesse ligado na casa. Mesmo, uma coisa que eu lembro que a gente foi preparado ali, que a gente acabou sendo preparado pelos coordenadores e pela mocidade da casa na época, era que a gente aprendesse as coisas ali, mas não para viver lá dentro, né? Porque uma dificuldade que a gente tem ali, um tema que a gente olha, amai os vossos inimigos, lá dentro é fácil, né? Lá dentro é 2.000 maravilhas. Só que na hora que você sai para a rua, é que a gente ia colocar em prática. Né? Eles reforçavam bastante isso. O que a gente está aprendendo aqui na teoria são coisas que a gente vai colocar na prática lá no dia a dia, que a gente tem que levar para a vida. Então, são coisas que eu acredito que a maioria aqui, todos que participaram da mocidade, mesmo de outras turmas, que frequentaram durante um tempo a casa, levam isso durante a vida, né? Não é um negócio que você aprendeu ali, naquela época você faz. Você segue o que aprendeu, você acredita, você, né, tem a fé ali. E depois que passa um tempo, você esquece. Não, eu sigo isso até hoje, eu lembro das coisas que eu aprendi na solidariedade, do que era reforçado para a gente, e eu trago no dia a dia. A gente tem que pensar no dia a dia como se fosse no todo, né? A parte espiritual não existe só quando a gente está dentro da casa de solidariedade, na igreja, né, numa sinagoga, onde quer que seja. Ela existe o tempo, são 24 horas por dia, né? Então a gente tem que lembrar todos os dias. A gente sabe que é difícil, às vezes a gente esquece, mas a gente tem que lembrar, né? Tem que forçar em cima disso. Então são coisas que a gente vê que a gente aprendeu lá atrás, mas vem trazendo. Vem trazendo, vem aperfeiçoando e passando para os nossos filhos, para amigos, né, para quem quer que seja. Então a gente tem que passar isso daí para frente também. E chamar o Anderson agora para participar com a gente também, para fazer uma pergunta aí, né? A nossa pergunta, depois de todo esse tempo, como estamos hoje? Bem, eu acho que eu diria que, Jason, que a gente está mais experiente, com cabelos brancos, mas acho que o mais importante, né? A gente tem uma base. Essa base ela foi construída ao longo do tempo, né? Começou lá na mocidade e ela foi seguindo essa trajetória ano após ano. Isso que você acabou de colocar é muito importante, né? A ligação com a casa. Não só com a casa, né? Mas também com as pessoas, com todas as pessoas que fazem parte da Casa de Solidariedade. Nós falamos que nós temos um grupo fortalecido, né? Que se formou ao longo do tempo. Mas a gente sabe que a gente pode contar com N outras pessoas dentro da casa. Justamente porque existe o amor, existe o carinho, existe o respeito por cada um que lá frequenta. E para cada um que chega na casa, o carinho é o mesmo. E não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas eu acho que eu queria trazer aqui uma lembrança, né? Uhum. Eu acho que talvez as pessoas que estejam acompanhando nós, talvez não tenham conhecido essa pessoa, que foi muito importante para a mocidade. Era caseira, o nome dela é a Vó Benedita, então talvez só as pessoas que estejam bem mais, tenham bastante mais tempo de casa, né, tenham conhecido ela. E por que ela é importante para nós? Por que ela é importante para a mocidade e que a gente não pode esquecer? Porque ela era a pessoa responsável todos os sábados por abrir e fechar a casa para nós. Então é ela que nos recepcionava e era ela quem dava boa noite para nós. E a gente estava até brincando, né, que o grupo era tão fortalecido, a gente queria tanto, às vezes, sair, se divertir, e ficava lá conversando, e ela era a pessoa que nos expulsava
da casa para ela poder descansar. Então é com carinho que a gente encerra, né, essa palestra falando sobre a mocidade, o encontro marcado, lembrando da nossa querida companheira, da nossa avó Benedita. Exatamente. Na verdade, às vezes quem ficava bravo era o tio Luiz, né? Botava a gente para ir embora para deixar a avó dormir. Para que ela pudesse descansar, né? Lógico. Não, ótimo. Bom, é isso, pessoal. A gente agradece a todos pela participação, pela interação. E agora vamos para a nossa prece final. Você faz a prece, Anderson? Eu pensei que o Marquinhos ia fazer. Não. Tá bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Então, serenando os nossos corações, neste momento em que nós não estamos fisicamente na Casa de Solidariedade, mas estamos em pensamento. E é em pensamento que trazemos à nossa mente todos os nossos companheiros, mesmo aqueles que estão desencarnados, que possamos neste momento compartilhar dessa alegria, da lembrança, da saudade, do amor e do carinho por aqueles que ainda fazem parte e aqueles que já retornaram ao plano espiritual. É com grande respeito, é com amor que essa casa se mantém ao longo de décadas e décadas. E assim continuará. Porque virão outros companheiros, assim como eu, como o Jason, como a Suzana, tímidos, que ainda buscam entender o significado da vida. E a casa abraçará e dará esse suporte, essa base, para que eles, assim como nós, seguimos nessa jornada. E é em sinal de agradecimento por tudo que o Pai nos dá de oportunidade, é que encerramos mais esta noite, dizendo a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Todo mundo de volta? Muito obrigado, o Anderson, a Suzana, o Jason, que estão voltando aí. A gente que agradece a oportunidade de falar um pouquinho também, né, da mocidade. É que a gente acabou conversando um pouquinho sobre a mocidade, porque foi um grupo bem importante para a gente. Mas não que na casa não tiveram outros grupos, né? Tiveram vários grupos de estudo, que outras pessoas participaram, que duraram anos também. Com certeza. Acho que o que ficou claro pelo que vocês trouxeram é essa
construção, né? Essa construção que foi desde a mocidade, né? Inclusive quando vocês comentaram em relação àquele pessoal que estava saindo da pré-mocidade, que estava saindo e encontrando com o pessoal da mocidade, a gente vê aí um processo de construção, né? E o quanto a doutrina, enquanto a Casa de Solidariedade foi importante nesse quesito, né? De construção, de base sólida que a gente sempre fala, né? Então, eu acho que, pelo que vocês comentaram, ficou muito claro, né? Esse papel da Casa de Solidariedade, onde que tem como premissa as escolas, né, onde tem a premissa de trazer a doutrina de uma forma tranquila para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais da doutrina e, consequentemente, formando essa base sólida, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não só a base, como as famílias, né, também. Oi? Não só a base, como as famílias que surgiram. Exatamente. Olha, tem a pergunta da Romilda. Qual a mensagem que vocês podem passar para os jovens e pais de jovens de hoje? Jason, você quer falar? A mensagem o que a gente acaba passando também na infância, né? Porque eu também acabei sendo coordenador da infância, né? E hoje da mocidade que está lá na casa. E a mensagem que a gente tem passa é assim: tragam os filhos, né? Mostrem como é que funciona a mocidade, a infância. Tentem trazer os filhos, incentivar os filhos a participarem. Mas uma coisa que a gente sempre comenta na infância, né? A importância de você incentivar o filho, mas você participando também, né? Os pais também participando, né? A gente tem as turmas de infância e mocidade, claro que não agora no momento de pandemia, mas na casa, de sábado às 2:30 da tarde, e tem tanto aula de infância, mocidade, e também no salão, e outras turmas também para os pais, né? E um incentivo para que eles participem, né? Porque lá na frente é que eles vão ver a diferença. Muitas vezes, assim, muitos de nós, de repente, não queria ir, né, de sábado. É o que eu falei no começo, eu só ia se meu primo fosse, e ele só ia se eu fosse. Né? Era aquela confiança que a gente tinha, um apoio que tinha um no outro. Até o momento que você pega a confiança no grupo, acaba conhecendo o grupo, e aí, como a Suzana falou, você não vê a hora de chegar a semana seguinte. Você fala, nossa, acabou agora e vai demorar muito para a semana que vem, né, para a gente se encontrar de novo. E para fazer amizade ali dentro mesmo, né? É a parte do estudo, mas é amizade também, é um negócio que você vai levar para a vida. Então, vale a pena incentivar, mas participar junto também. Perfeito, gente. Acho que é isso daí. Até por causa do horário, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de vocês, a disponibilidade de trazer um pouco dessa história que faz parte da vida de vocês, que faz parte da nossa vida, que faz parte da vida, da história da Casa de Solidariedade, né? Que possamos, então, dar andamento, né, a toda essa história, e a gente convida, sim, a todos aqueles que estão assistindo, né, essa transmissão de hoje, que tão breve a gente volte a nos encontrar, né, pessoalmente, lembrando que tem a infância, que tem a mocidade, que tem as escolas da casa, vai ser divulgado na rede social da casa, na página do Facebook. Então, mais uma vez, a gente agradece a presença de vocês e que tenhamos todos aí um ótimo final de semana e uma excelente semana e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.